Se você gosta de carro esportivo, já chega mais perto da tela agora. Sério, cola aqui, porque hoje a gente vai falar de um fenômeno estranho, quase sobrenatural que está acontecendo no mercado americano. Enquanto praticamente todo mundo está afundando, enquanto o esportivo está sumindo mais rápido que dinheiro no cartão depois do mercado, um carro simplesmente se recusa a morrer: o Ford Mustang. É isso mesmo. O mercado desabando e o Mustang andando tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. E antes que você pense, mas esportivo sempre vendeu bem. Não, nunca vendeu. E agora tá vendendo menos ainda. Mas calma, vamos por partes. Antes de mais nada, comente aí abaixo o que achas do Mustang. Enquanto um monte de marca tradicional de esportivos estava literalmente chorando no canto da sala, fazendo reunião de crise, cortando custo, demitindo gente, rezando para o mercado melhorar, o Mustang estava lá, tranquilão, de boa, tomando café com calma irritante e falando para todo mundo em volta: relaxa, gente, comigo tá tudo certo. E não era blefe, eram números frios, concretos, irrefutáveis. 45.333 Mustangs vendidos globalmente em 2025, crescimento real de 3% sobre ano anterior, que já tinha sido bom. Não é explosão meteórica de 50%, 100%, mas no mercado onde literalmente todo mundo ao redor está caindo 15%, 20%, 30%, crescer qualquer coisa é humilhação pública dos concorrentes. É declaração silenciosa, mas brutal. Enquanto vocês afundam, eu subo. Enquanto vocês descontam desesperados, eu mantenho o preço. Enquanto vocês imploram por cliente, cliente me procura. É dominação por contraste. E aí você para, respira fundo e olha para os outros esportivos na mesma faixa de preço, no mesmo segmento, competindo pelo mesmo cliente. E a diferença é constrangedora. Porque o Corvette sempre foi o super esportivo acessível. Era o carro que médico, advogado, empresário de sucesso moderado conseguia comprar sem vender rim. Era a performance de europeu por preço de americano. Era a entrada no mundo de esportivos sérios sem precisar ser milionário. Era sonho alcançável com trabalho duro e planejamento. E, de repente, o Corvette virou o que sempre criticou: carro para rico, não para entusiasta de classe média alta. Virou aspiração distante, não conquista planejável. O Corvette perdeu exatamente o cliente que o mantinha vivo, o cara que esticava orçamento, que planejava por anos, que fazia acontecer com sacrifício, mas conseguia. Esse cara agora olha preço do C8 e desiste antes de tentar. E GM, perseguindo margem maior e status premium, trocou volume sustentável por exclusividade que não compensa matematicamente. Resultado? Queda de 26,4%. E a tendência é piorar, não melhorar. Agora segura essa pancada com as duas mãos, porque o impacto é brutal. Dodge Charger e Challenger, os muscle cars clássicos americanos. As máquinas de V8 barulhento e potência bruta que representavam testosterona em forma de metal. Os últimos dinossauros da era do combustível sem remorso. Aqui não é queda administrável, não. Não é declínio controlado de 20%, 30% que você explica com crise econômica e segue em frente. É queda livre, vertical, sem paraquedas, sem rede de proteção. Nada para amortecer o impacto. O consumidor olhou para o novo Charger sem personalidade definida, comparou mentalmente com o Challenger V8 que acabaram de matar, sentiu a traição visceral de marca que não respeitou sua paixão e falou com frieza devastadora: não era isso que eu pedi, não era isso que eu queria, não era isso que me faz gastar 300 mil, 400 mil em carro esportivo. E agora a Dodge está presa em purgatório estratégico. Produto novo que ninguém quer, produto antigo que não existe mais e cliente que já foi comprar Mustang ou esperar Corvette usado. É a masterclass de como destruir marca forte com uma única decisão arrogante. Agora vamos para os japoneses, porque aqui a história muda completamente de figura. Vira do avesso.
Mostra que ainda existe espaço para esportivo vencer mesmo em mercado hostil, desde que você jogue o jogo certo. Agora vem a parte genuinamente triste, melancólica, frustrante dessa história toda. Os esportivos que deveriam ser porta de entrada, que foram criados especificamente para democratizar a experiência esportiva, que eram promessa de diversão acessível. Subaru BRZ e Toyota GR86. Os gêmeos, os queridinhos dos entusiastas puristas. Quedas feias de vendas, ambos com 2 dígitos para baixo, sangrando o cliente, perdendo relevância. E por quê? A resposta é tão simples, tão óbvia, tão frustrante que dói. Só que o carro sobe de preço ano após ano. Inflação devora valor, dólar dispara e encarece importação, impostos aumentam. Enquanto isso, salário médio do público-alvo não sobe junto, fica congelado, estagnado, às vezes até cai em termos reais. Porque diversão pura virou luxo que não cabe mais no orçamento, virou extravagância indefensável, virou quando eu tiver dinheiro de sobra eu penso nisso, e dinheiro de sobra nunca vem. É tragédia silenciosa, porque esses carros são brilhantes, são exatamente o que entusiasta puro quer. Mas entusiasta puro e pobre não paga a conta. E entusiasta rico compra Porsche, não BRZ. O sweet spot de mercado que sustentava esses carros evaporou. E sem esse público, eles morrem lentamente, vendendo cada vez menos, até virar nicho insustentável que montadora desiste de produzir. E se você achava que pelo menos os hot hatches estavam salvos, que pelo menos os compactos esportivos tinham escapado do massacre, que pelo menos essa categoria resistiria porque sempre teve público fiel, sinto muito te decepcionar brutalmente. Volkswagen Golf GTI, queda de 24% nas vendas. Golf R, a versão topo ainda mais radical, queda de 20%. São números devastadores para carros que durante décadas definiram o conceito de hatch esportivo premium, que eram referência absoluta, que tinham fila de espera. E aí você olha o panorama completo dessa carnificina de esportivos, Corvette sangrando, Dodge em queda livre, hot hatches despencando, acessíveis virando inacessíveis, e pergunta a questão óbvia que ninguém está fazendo alto. Por que diabos o Mustang não só sobreviveu ileso, como ainda cresceu vendas em meio a esse apocalipse? Não é prático. Porta-malas minúsculo que não leva compra de supermercado decente, banco traseiro simbólico onde adulto não cabe, onde até criança reclama. Altura do solo ridícula que raspa em lombada, que não entra em estacionamento com rampa íngreme, que vira pesadelo em cidade com rua esburacada, que é basicamente toda a cidade brasileira. Não é econômico. Motor potente bebe combustível como se não houvesse amanhã. Seguro custa fortuna porque estatística de roubo e acidente é brutal. Manutenção é cara porque peças são específicas, importadas, escassas. Pneu de alta performance dura metade do normal e custa o dobro. Revisão simples, que no popular sai R$ 800, no esportivo sai R$ 3.000, R$ 4.000. Não é confortável. Suspensão dura que te faz sentir cada imperfeição do asfalto, cada pedra, cada emenda de concreto. Banco esportivo que segura bem em curva, mas machuca a lombar em trajeto longo. Barulho de motor que é música para entusiasta, mais dor de cabeça para passageiro. Ar-condicionado fraco porque peso adicional mata a performance. Isolamento acústico mínimo porque prioridade é reduzir quilos. Não é racional. Nenhum aspecto da compra faz sentido em planilha de custo-benefício. Você está pagando mais para ter menos espaço, menos conforto, menos praticidade, mais gasto operacional. Matematicamente, financeiramente, logicamente, é decisão absurda. É paixão pura. É compra emocional total. É quero porque quero. É sempre sonhei. É agora posso, agora vou. É decisão do coração, que ignora completamente cabeça gritando que é loucura. E por isso funciona, por isso vende, por isso a indústria inteira de carros esportivos existe há um século. Mas aqui entra o problema estrutural, a fragilidade fatal dessa categoria. Paixão é luxo.
paixão é a primeira coisa que o consumidor corta sem dó nem piedade quando o preço de tudo sobe violentamente, quando o aluguel aperta e compromete 40%, 50% da renda, quando o mercado de trabalho fica feio e instabilidade vira realidade, quando o futuro econômico pessoal fica incerto. Ninguém corta comida, ninguém corta moradia, ninguém corta transporte básico para trabalhar. Mas carro esportivo cai instantaneamente da lista de prioridades, vira extravagância indefensável, vira quando a situação melhorar, eu penso nisso de novo. Resposta curta, direta, que vale bilhões de dólares e define diferença entre sucesso e fracasso. Porque ele não tentou ser outra coisa, não tentou se reinventar, não tentou perseguir tendência, não tentou virar o que não é. Enquanto literalmente todo mundo ao redor tentou desesperadamente reinventar o conceito de esportivo, Corvette virando supercar europeu, Dodge tentando eletrificar muscle car, Golf virando premium caríssimo, o Mustang simplesmente fez o básico, extraordinariamente bem feito. Design icônico, imediatamente reconhecível, que qualquer um identifica de longe como Mustang, não como carro genérico. Várias versões cobrindo o espectro inteiro de cliente, desde EcoBoost acessível até Shelby absurdamente potente. Tem Mustang para quase todo o orçamento e perfil. Preço que, milagrosamente, ainda está dentro da realidade de classe média alta que se esforça, que não virou exclusividade de milionário. E, principalmente, emoção pura acima de números frios de ficha técnica. O Mustang não briga por ter melhor tempo de volta em Nürburgring. Não compete por ter tecnologia mais avançada. Não tenta ganhar comparativo de revista especializada baseado em pontos objetivos. Ele briga por sentimento, por emoção, por aquele aperto no peito quando você acelera e o V8 rosna, por aquele orgulho inexplicável quando você estaciona e pessoas param para olhar. E a lição brutal, definitiva, que separa Mustang vencedor de todos os outros perdedores é esta: sentimento ainda vende, emoção ainda conquista a carteira, paixão ainda justifica sacrifício financeiro. Mas só se você não destruir essa emoção tentando ser racional demais, tecnológico demais, caro demais, diferente demais do que cliente apaixonado espera. Mustang entendeu isso, outros não. E resultado está nos números. Uns crescem, outros desaparecem. A verdade dura, inconveniente, que ninguém quer admitir em voz alta, mas que números provam sem margem de dúvida, é essa: o segmento de esportivos está morrendo. Não está em crise temporária, não está passando por fase difícil, está em declínio estrutural, irreversível, terminal. A era do carro esportivo como categoria de massa acabou, virou nicho de luxo para poucos, não paixão acessível para muitos. E quando a própria marca abandona o produto estrategicamente, quando para de investir pesado, quando trata como legacy que está sendo descontinuado aos poucos, o mercado abandona junto, automaticamente. O cliente sente que está comprando passado, não futuro. Sente que está apostando em produto que não terá a próxima geração, que não terá suporte de longo prazo. E ninguém quer ser o último idiota segurando bomba quando música parar. Simples assim, cruel assim. Mas dentro dessa morte lenta e inevitável, existe exceção luminosa. Só quem tem identidade forte, inquebrantável, consolidada ao longo de décadas, continua vivo. Quem tentou ser moderno demais, racional demais, reinventado demais, morreu. Quem manteve DNA original, respeitou herança, entregou emoção esperada, sobrevive. E hoje, goste você ou não, concorde ou discorde, torça a favor ou contra, o Mustang é objetivamente o último grande esportivo popular de verdade ainda de pé. Não é supercar para milionário, não é nicho microscópico para colecionador. É esportivo que vende volume real, que está nas ruas, que classe média alta consegue comprar, que jovem profissional bem-sucedido aspira a ter. É o último representante vivo de era que está morrendo. Agora eu quero saber de você, com honestidade total, sem filtro de politicamente correto. O Mustang realmente merece esse posto de último esportivo popular legítimo? Ele ganhou por mérito real de ser melhor?
Ou ganhou porque todos os outros se autodestruíram com decisões idiotas? Ou você acha que o mercado ainda pode virar completamente esse jogo? Que algum rival vai acordar, vai lançar produto revolucionário, vai reconquistar público perdido e vai destronar Mustang? Que isso é só momento, não tendência permanente? Comenta aqui embaixo. Sério, não é retórica vazia de youtuber pedindo engajamento. Eu leio tudo, respondo quando faz sentido e uso feedback para calibrar próximas análises. Seu ponto de vista importa, sua experiência agrega, sua discordância educada enriquece debate. Comenta aqui embaixo. Sério, não é retórica vazia de youtuber pedindo engajamento. Eu leio tudo, respondo quando faz sentido e uso feedback para calibrar próximas análises. Seu ponto de vista importa, sua experiência agrega, sua discordância educada enriquece debate. Deixa o like para o algoritmo entender que conteúdo substancial ainda importa. Compartilha com aquele teu amigo, primo, colega que ainda acha romanticamente que esportivo é prioridade estratégica no mercado automotivo moderno, que ainda não percebeu que o jogo mudou completamente. Ele precisa dessa realidade check. E a gente se vê no próximo vídeo, destrinchando o próximo movimento sísmico da indústria, que a maioria só vai perceber quando já for tarde demais para se posicionar. E fica atento que com o novo acordo entre América e Europa, conhecido como Mercosul, uma nova temporada começa no canal em que abordaremos os impactos deste acordo na indústria automóvel nestes continentes e com foco no Brasil. Brevemente, a estreia da série Enquanto EUA e Europa se protegem, o Brasil fica exposto. Se inscreva, ative o sino e comenta aqui embaixo. Qual deve ser o posicionamento e exposição do Brasil hoje diante deste acordo? Na sua opinião, terá influências boas no mercado automotivo?